boa tarde. A gente está no podcast do Encontro de Gerações, comemorando os 70 anos do Colégio do Barreto. Meu nome é João Pedro, eu tenho 14 anos e eu estou no colégio há 12 anos. Olá, meu nome é Giovana, eu tenho 15 e eu estou aqui há 13 anos mais ou menos. Hoje a gente vai conversar um pouco com a Marina, que está aqui há mais ou menos 9 anos, né? Desde 2014. Com a avó dela, que é a Sofia, que estudou aqui tem muito mais tempo, passou bastante tempo também. A mãe da Marina, filha da Sofia, que é a Eliane, e que também estudou aqui. E o Guilherme, que também entrou junto com a Marina. Então a gente vai começar a perguntar um pouquinho. Vocês estudaram aqui em que anos? Vocês lembram mais ou menos? Da Marina entrou em 14? Eu estudei aqui de 1954 a 56 a 64. Vai ter 8 anos, né, na escola. Eu entrei no colégio em 1974 e saí em 1986. Eu junto com a Marina em 2014. Era bem diferente, não era? Completamente diferente. Uma mudança assim, muito drástica, né, do tempo que você estudou, né, até o tempo que você saiu, né, que você disse que... Sim. O tempo que você saiu, né? O que mudou mais ou menos assim de 56, né, que você disse, até 64? Bom, eu acompanhei praticamente a mudança do colégio até hoje, porque a minha família sempre esteve aqui. Quando eu entrei aqui era uma escola muito pequena, classes pequenas, tinham 4 séries, primeiro ano, segundo ano, terceiro e quarto ano do primário. E tinha também, logo depois começou, isso eu não me lembro muito bem, porque as minhas cunhadas vieram estudar aqui, mas elas não eram minhas cunhadas, o magistério, era a formação de professores. E eu estudei aqui até o primeiro ano do magistério, que equivale ao ensino médio, primeiro ano do ensino médio, quando em 1964, o ensino médio acabou aqui, a escola fechou, optou por fechar o ensino médio. E aí nós fomos embora com muita dor no coração e muitas lágrimas. Mas, e mudou tudo, porque o tempo mudou, né? O tempo, todos esses anos, o mundo mudou, o Brasil mudou, as leis mudaram, a própria estruturação do ensino mudou, então tudo ficou bastante diferente. Agora o espaço físico nem se fala. Hoje praticamente o colégio tem a quadra inteira. Ampliou bastante, né, assim, da sua época até então, né? Você viu uma coisa que eu acho interessante do colégio? Embora a estrutura tenha mudado, principalmente o espaço físico, me traz muitas lembranças, né? Por exemplo, vindo para cá, a porta que para mim era grande, agora já não é tão grande. Eu entro naquele pátio, que para mim era enorme, eu corria naquele pátio, agora já não é tão grande. Então a gente tem uma percepção diferente, né? O espaço ele foi reformulado, ele foi atualizado, mas assim, eu trago lembranças do mesmo espaço, né? As salas de aula, a biblioteca, o pátio, o parquinho, eu adorava aquele parquinho lá no fundo, mais escondido, era um mistério, né? Todo mundo tinha um pouco de medo daquele parquinho. Pra gente era mais ou menos assim, a gente sempre ia na frente e aí os professores tinha dias específicos que a gente não sabia o que era, tipo surpresa. Hoje a gente vai naquele outro parquinho, então nossa, pra gente aquele era o melhor, porque era o que a gente nunca podia ir. Então era misterioso, né? Quando que a gente vai? Então, era meio que uma exclusividade dos professores que davam pra gente, pra ir naquele parquinho dos fundos, né, mais recuado. E na época que você estudou, então a estrutura também era bem diferente. Na época que eu estudei, foi estruturado ali o ginásio coberto, a quadra coberta. Nossa, aquilo me traz lembranças das gincanas, das Olimpíadas que a gente tinha. Eu jogava handball, era goleira. E me trazia muitas lembranças aquela quadra coberta, porque mesmo chovendo a gente jogava lá. Era legal que não parava a brincadeira, não assim, parava. Né? Sempre mantendo o esporte, a diversão. E vocês dois, desde que vocês entraram também mudou bastante? Mudou. Mudou bastante coisa. Eu lembro que algumas paredes eram de cores diferentes. O pátio, isso foi o que minha mãe falou, o pátio era enorme. Agora, olhando, é muito menor. É verdade, assim, a percepção muda, né, de um tempo para o outro. Tipo, muda bem.
Sim. Parece que a gente cresce e as coisas vão diminuindo. A gente não vai ver as maravilhas. Exatamente. Agora, a sala aqui atrás da Madre Maria lá, que eu lembro que, nossa, ela era gigantesca. Embora tenha reformado, aumentou de tamanho, ela parece menor pra mim, que eu lembro que ela era muito grande. Sim. Não sei como é agora, mas na minha época não era só gigantesca, era super formal. Você nunca chegava aí. Era um nível assim, acima dos alunos aí pra sala? É. Caramba! Porque, nossa, a gente vai quando tem, por exemplo, uma prova, tem bastante gente, uma apresentação. Não, era uma sala de visitas aqui do colégio, né? Então os alunos não tinham acesso, ficava para receber visitas. Focado só em receber visita mesmo, não fazia nada além disso? Não, Nossa. era uma sala de visitas. Maria Goulart. A sala de artes, por exemplo, que vocês usam, vocês lembram como é? Eu acho que a sala 26, se eu não me engano. Era uma sala de aula normal. Ai, Aí você a sala de artes aqui do lado. Nossa, pior que eu não lembro. Ele Nossa, foi formado idêntico, porque reformado. antes era que nem ela disse, era uma sala completamente normal de aula que a gente... Eu tinha aula com a Fátima de história, que eu tive lá várias aulas, ela projetando as coisas lá, a gente ia fazer trabalho lá. Era maior, então cabia mais gente, era muito... Eu lembro, tinha o projetor, tinha a mesinha do professor, era que nem ela disse, uma sala bem A maior. gente vai modernizando, assim, de sala de artes. Nunca vou esquecer a do fundamental. Que, nossa, aquela sala com as aulas com a professora Lu, era umas mais Que legais. tinha a rodinha no meio, com as estantes com as tintas, tudo, os materiais escolares, tudo certinho. Esse método do Dom Barreto de sempre tentar, não só sentado numa mesa, mas também de ter umas experiências fora da sala de aula, ou interagindo junto com os outros, eu acho que é uma das melhores partes daqui. Que eu acredito que antigamente ainda tinha esse Tinha. É uma coisa interessante que eu acho que compensa vocês saberem. Eu fiz aqui, né, até o ensino, atualmente no ensino fundamental, e o primeiro ano do magistério. Nessa época, eu tive uma professora, era uma freira, a irmã Maria do Carmo, porque eu lembro o nome de todas as minhas professoras, eu tenho uma memória muito boa. E aí, ela dava aula de psicologia. Neste momento da minha vida, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, eu resolvi ser psicóloga. Nunca vacilei. Até hoje eu sou psicóloga, lógico, né? Trabalho até hoje naquilo que eu adoro fazer, e foi por causa dela. Uma inspiração, aqui no colégio. Uma espécie de inspiração do professor. Ai, que isso, professora. Nossa, eu era péssima em história. Não conseguia, nossa, eu estudava e não tirava nem 8. E aí eu comecei a ter aula com a Valéria, que é a nossa atual professora de história, e fiquei apaixonada pela matéria. Hoje eu estudo história com prazer, porque é algo que eu gosto muito. Então, os professores, independentemente da matéria, eles vão mostrar pra gente esse caminho. Eles meio que guiam, né, a pessoa a gostar mais da matéria, né, dependendo de como ele mostra. Por exemplo, geografia. Eu não tinha nenhum gosto antes de geografia, antes de ter aula com a Adelso. Depois todo mundo gosta, né? Não, depois... Mas aí o professor, que é carismático, assim, ele fica sendo modelo. E aí a gente tende a... Mas sabe uma coisa que eu acho, que eu vejo aqui no colégio? Um diferencial. E eu acho que isso vem passando de geração em geração. O aprendizado, ele não é um aprendizado simplesmente conteudista, né? Em que você está aqui, você vem para a escola só para ter aula, só para aprender a fazer prova. Acho que a começar de material didático. A gente estava até olhando ali, né, o método Montessori, o material. Quem entra no início da educação aqui no colégio vem construindo um aprendizado, né, as estratégias de aula. Eu acho que hoje o Dom Barreto é uma das poucas escolas que usa livro didático, né, livro físico. E isso eu acho fantástico, porque é o contato. As pessoas estão perdendo o contato e a gente não tem aqui na escola essa questão de ter esse contato, né, com o material físico, e os alunos são vistos também como pessoas, né? Os professores conhecem os alunos pelo nome, os alunos chamam o professor pelo nome e não o número, né? Eu vejo eu que trabalho com a educação aí, muitas escolas lidam com a questão do número do aluno, e aqui eu não vejo isso. Até quando eu estudava aqui, eu era o número 20, mas número 20, Eliane, né? Então tinha assim, acompanhado do número vinha o nome. E isso personaliza a escola, isso traz uma questão afetiva que é importante.
Eu acho que as 3 gerações estão aqui, a gente está vindo aí com a história da nossa família. Eu acho que por conta até dessa questão desse acolhimento. É um lugar que a gente cria raiz aqui e não quer sair daqui. É festa junina, é gincana, é festa de ciência, a gente está sempre aqui participando, porque tem essa questão acolhedora do colégio. Né? Pessoal no sentido de ter identidade. Né? A gente não passa pela escola, a gente transita e fica pela escola, né? Sempre com lembranças. Eu acho que isso porque as escolas, elas vão, quando a gente está estudando, vai fazer parte de uma grande parte da nossa vida. Sim. É importante que sejam momentos bons, que marquem de maneira positiva a nossa história. Sim. É por isso que a gente passa muito tempo no colégio, né? A Giovana 13, ela passou 9, você tem então 9. E assim, a pessoa, por exemplo, o ensino médio, a pessoa não tem vontade de sair para outro colégio, né? Eu só prova Então, a pessoa não tem a vontade de se mudar para outro lugar porque criou meio que uma relação afetiva com o colégio, né? Com o nome da escola. A gente estava conversando outro dia com um professor sobre isso, porque normalmente os alunos que vêm para cá, eles vêm e ficam. Assim como os professores, a gente vê, porque eu tive aula com professoras do 2º ano e eu vejo que até hoje elas estão aqui, dando aula no 2º ano. Tanto que quando eu entrava numa turma, eu falava assim, essa é a irmã de fulano. E eu vejo o meu primo hoje e falo, ele é o primo da Giovana. É isso mesmo. E sempre vai indo assim. Essa continuidade, né, tanto dos funcionários e dos alunos também, que são a gente é meio que uma família, né, no colégio, não é? Então, eu acho até, pelo próprio, a estrutura como a gente vem construindo os anos escolares aqui, eu acho que tem essa questão da formação do indivíduo, a formação de um cidadão, né, não só uma formação acadêmica. Isso é a questão de valores, de afeto, eu acho que isso faz com que a gente estabeleça relações aqui dentro. certo. Isso eu vejo como diferencial, porque, por exemplo, eu tenho meu grupo, a gente se formou na 8ª série no ano de vocês, que quando eu acabava o colégio, né, a gente tinha que sair. A gente tem um grupo até hoje. Isso é muito legal. E é aniversário de um, é casamento do outro, nasceu filho, todo mundo sabe de tudo que está acontecendo. Perdeu o contato. Não, domingo foi aniversário de uma delas, estava todo mundo ali. Você também tem? Tem um grupo que é uma amiga e irmã que nós estudamos aqui desde o 1º ano. Saímos daqui, fomos para o Carlos Gomes, depois saímos, fomos para a faculdade de psicologia, trabalhamos juntas. Então, a minha amiga está aqui. E mais umas 4 daqui. Um grupo assim que você mantém até aquele tempo que você passou na escola. Vocês têm alguma lembrança que, marcou pra vocês, assim, dentre todos os anos que vocês estudaram aqui? Uma que vocês não vão esquecer nunca, assim, que eu acho que mais marcou? A minha gincana da 8ª série. Esse até eu lembro. Foi muito marcante a minha gincana da 8ª série, porque era uma mistura de sentimentos, porque a gente estava no primeiro semestre, foi o campeonato, as Olimpíadas. Então era a 8ª série contra o resto, o 5º, 6º e o 7º. Então, eram as 3 turmas, a gente se uniu contra o restante. E aí a gente jogava vôlei, jogava handball, e aí a 8ª série foi campeã. Então a gente já estava em 4. Aí quando chegou no 2º semestre era gincana, e a gente ia se formar, a gente ia sair, e a gente começou perdendo. E a gente estava muito revoltado com isso. Como que a gente ia perder saindo do colégio? A gente tinha que ganhar, a gente ganhou a Olimpíada. E no final a gente batalhou, tinha que buscar alimentos, tinha que buscar objetos estranhos, diferentes, raridades. E eu sei que, nossa, os 3 eram 3 turmas. As 3 turmas se uniram. Eu lembro naquele teatro que nem era assim. A gente fizemos faixa, bandeira, aí trazia instrumentos. No final, o 8º ano ganhou. Né? A 8ª série ganhou. Então, assim, eu nunca me esqueço daquela gincana, porque logo depois vinha a viagem de formatura, a formatura em si. Então, foi um ano muito marcante para mim, a 8ª série. O último ano costuma ser bem marcante. A gente está vendo isso agora. Até em sala de aula, uma professora de história que ela falava tanto, cansava. Até o dia que entrou uma mosca na boca dela.
E aí ela dava aula com a janela fechada, a gente morria de calor, daí a gente também não prestava atenção na aula. Então assim, eu me lembro de alguns professores, principalmente na 8ª série, porque a gente já estava mais crítica, a gente já estava querendo sair da escola, mas ao mesmo tempo a gente se unia para não sair. Então foi uma experiência bem marcante a 8ª série. Para vocês lembram de alguma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm aqui Grêmio, alguma coisa assim, academia? Você fala, tipo, representante? Porque isso é uma coisa marcante. Lembro que nós tínhamos, na minha época, quando eu estava, acho que um pouco mais nova que vocês, nós tínhamos o Grêmio Estudantil. E eu concorria como presidente do Grêmio, e depois a que era minha concorrente, depois nós estudamos juntas na faculdade, trabalhamos juntas na faculdade. E era uma coisa muito interessante. O Grêmio era assim, uma representação. Hoje acho que vocês têm representante de sala, né? Cada turma tem mas antes não era uma representação geral do colégio. O colégio era pequeno também, né? Não era aquela proporção que é hoje. Então era tipo, como se fosse um representante de todo. De todo. Era uma, vamos dizer, era o presidente da turma. Era um grupo, né? Era a presidente, a vice-presidente, o secretário. Nossa, é todo uma comitiva, né? Um esquema, eu acho que foi bem legal, que eu tive a experiência de ser representante no ano passado. E, assim, eu fui bem na época da gincana. Então, nossa, eu tinha que organizar, tinha que ver os alimentos. Eu acho que cria uma maturidade, um senso de organização. Até pra ver, porque eu gosto de pensar que o presidente do Grêmio é aquele futuro de que chega perto de ser um presidente, talvez. Porque dá um treinamento. Dá um treinamento bom pra você, de liderança, uma né? administração, sei lá, uma empresa, algo assim, um grupo, né? Você fica mais treinado com esse tipo de coisa, né? Hoje a gente tem o projeto de desenvolvimento de liderança, que é o PDL, que a gente faz parte. E aí é opcional? É opcional. Então a gente se inscreve quem gosta no período contrário ao seu Vocês turno. não fazem parte? A gente fazia ano passado. Mas aí a gente propõe, quando a gente começa propondo ideias, melhoras para o colégio, melhoras para o dia a dia. Aí a gente vai começar a fazer propostas, tanto que eu nunca tinha enviado um e-mail, assim, com intenção de algo sério. Era só brincadeirinha. Só mensagenzinha. Aí eu mandei um e-mail pra Jéssica, já foi, nossa, um avanço pra mim. Aí a gente apresentou os nossos projetos, uns foram desaprovados, outros não. Aí a gente começou a colocar em prática e isso, eu particularmente, fui aprendendo muito, que eu tinha que cumprir prazo de montar mural pra não atrasar um mês. E foi fazendo assim, até... E você, Marina? Eu lembro de algumas coisas pra mim muito marcantes. Tem uma que eu falo, nossa, isso daqui marcou muito. Mas eu lembro do método Montessori, esse negócio da areia. Primeiro ia na areia, depois ia na lousa, aí depois ia não sei aonde. Várias coisinhas assim, eu lembro dos números também. Da gincana do ano passado. E foi inesquecível que o nono A se juntou com o nono B. A gente resolveu se juntar contra todo mundo. E deu certo, aí a gente ganhou. Aí a gincana todas as ideias no recanto. Ano passado a gente foi 3 vezes para o recanto. Então foram várias memórias que foram se construindo. Eu tinha a época de vocês, o recanto? Não era esse, era um outro. Era uma chácara das irmãs, chamava também São José, mas em Valinhos. Porque o recanto, não tinha a mesma proporção. desde pequena eu lembro das nossas visitas que a gente ia todo ano novamente. Nossa, e lá é o momento que a gente está fora da sala de aula, mas ainda tem aprendizado. Que a gente ficar mais unido com a nossa turma. Eu acho legal essa questão de muitas vezes as turmas tão separadas na hora que entra. E quando a gente tem uma recreação assim fora da sala de aula, já junta de novo. É igual o estudo do meio, a gente estava falando com uma professora hoje sobre o estudo do meio. Nossa, é a mesma coisa que ela falou, ela estudou aqui, aí ela comentou que para ela as melhores memórias que ela tem é estudo do meio, essas várias que a gente falou, sair da rotina, que fazem a diferença. Então, estudo do meio também eu tenho ótimas lembranças, desde o primeiro ano eu fui em todos e sinceramente foram memórias incríveis. Aqui a pessoa vai para vários lugares, né? E é literalmente uma aula fora, né, da sala. E em lugares diferentes, museu, praça, é bem legal mesmo a ideia do estudo do meio.
E o Guilherme? Eu gosto de recantos. Eu esqueci. Os momentos que eu passava, ia na piscina, ia jogar bola, ia na de cavalo. Em geral. É isso. A gente no ônibus conversando. Eu estudo do meio também, que é super legal, todo mundo fica ansioso. Pra ir, né? Ansioso, todo mundo preparado assim, se preparando. Tipo, Aí todo mundo volta morto depois. Todo mundo acabado depois, assim. Desde pequena eu lembro que na noite anterior, até hoje, assim, desde o meu primeiro estudo no meio até o último que a gente teve recente, na noite anterior eu vou dormir super tarde porque eu não consigo dormir. Animal, uma coisa diferente. A pessoa faz a bolsa pra ir antes. Sim, nossa, eu deixo tudo pronto também. Pra acordar é só ir direto pra escola e ir pro ensino médio, de manhã. Eu acho que de memória, se eu tenho alguma, João? Olha, memória assim, uns 12 anos que eu me lembro. Caramba, na cabeça assim. Não me vem, e você? Eu costumo lembrar muito, tipo, tem uma parte do recanto que é específica, que hoje em dia a gente não faz mais isso lá, mas eu lembro que no quinto, quarto ano, a gente podia, se quisesse, era opcional, tirar leite da vaca. E eu, assim, eu nunca tive problema, inclusive, nossa, eu adoro animais, eu amo, tipo, todos, eu nunca tive medo, assim, problema. E foi lá que eu comecei a ter medo de ir vaca. Porque eu fui, na hora que eu fui tirar, na hora que eu encostei, espirrou no meu rosto o leite. Porque eu peguei errado. Nossa, e nunca mais quis chegar perto de uma vaca. Mas eu lembro que eu ri muito. Optou pela caixinha de leite mesmo. Melhor, né? Vem direto assim. É mais rápido, menos sofrimento. E eu vejo, hoje a gente tá passando agora por uma transição de uniformes, né? A gente tá vindo da camisa branca pra camisa azul. Na época de vocês era diferente também? Sim. Bom, na minha época era saia preguiada, azul e uma blusa, não era camiseta, era uma blusa de tecido, assim, branca. Esse era o uniforme que eu chamava de uso diário. E quando tinha festa, desfile, procissão, a gente saía, procissão, nas datas em Corpus Christi, 7 de setembro, que saía desfilando. Aí era uma outra saia azul, mas de um tecido mais sofisticado, uma blusa de seda de manga comprida, com uma gravatinha vermelha e uma boina. Sapato preto, meia. Era bem característico, né? Assim, bem específico. Bem de aluno mesmo. Algo assim bem... Informal, né? Então bem formal mesmo. Na minha época já não era tão formal assim. A gente, quando eu entrei, tinha o uniforme xadrezinho. Para infantil. Para a educação infantil, e depois, para o ensino fundamental 1 de vocês, que era da primeira à quarta série, era o bordô. Era uma saia bordô com uma blusa branca, com friso bordô, que a gente odiava aquele bordô, eu achava horroroso aquilo. A saia sempre para baixo do joelho, né, nunca para cima, não podia vir de bermuda, tinha as regras. E aquele bordô que no final do ano chegava quase desbotado, ficava cada vez mais feio para mim. Mas me marcou muito a quinta série, que era a passagem para o Fundamental 2, e que naquele ano o colégio aprovou o uso do jeans. Então, a gente nem vinha mais. Vinha com a blusa bordô, branca e bordô, mais a calça era jeans. Então, o blusão era jeans, depois passou a ser, era azul, depois passou a ser, era bordô, depois passou a ser azul. Daí eu peguei uma mudança eu acho que uma mudança grande aí de uniforme, não só da cor da blusa como vocês, mas poder usar o jeans, poder usar a bermuda que não podia, uma saia calça, depois podia a bermuda, a educação física podia vir de bermuda para baixo do joelho, mas a gente podia vir. Então o uniforme mudou nesse sentido e ficou por muitos anos. Até uma coisa interessante, que foi na minha turma, que a gente fez um concurso para o logo do colégio. E um dos meninos da minha turma que desenhou, teve a ideia do Domba. Foi na minha turma que ficou característica a marca Domba. Porque antes era o Colégio Dom Barreto, né? E a gente ficava, porque o Domba, e eles fizeram vários logos, tinha um pessoal que desenhava,
E eu lembro que teve uma votação no colégio. E aí ficou o Domba, né? E foi um rapaz da minha turma que fez o desenho, o logo do Domba. Hoje a gente vê o Domba tá em tudo, no site, agora não é mais colégio, é domba.com.br, no Instagram, em tudo. E esse negócio do concurso de camisetas, eu acho legal, porque eu não sabia que era desde antes. Porque a gente tem até hoje pra camisa do nono ano, o logo da Feira de Ciências, é sempre os alunos que montam. Sempre foi uma espécie de votação, né? Os alunos montavam e ia para meio que uma eleição, né, de qual seria o uniforme. A gente nos últimos tempos não teve, né, uma grande mudança, até que foi da camiseta branca para azul e na questão dos moletons. Né? Isso. Mas isso foi, assim, coisa que foi votado. Eu acho que essa é uma das características aqui do Tom Barreto, sempre foi, desde 1950, desde a fundação. É essa integração entre todos os segmentos, professores, diretores, funcionários, alunos, pais. Então, o colégio sempre viveu essa experiência de compartilhar. Então, por exemplo, esse uniforme é fruto de uma conversa, de uma votação, de uma escolha de todos. Foi montado pelo grupo do ensino médio, e cada grupo montou um tipo, aí a gente fez uma votação, e aí foi decidido isso daqui, e aí já começou a produzir. O colégio sempre usou, né, desses meios bem democráticos. De assim. partilhar, né? Isso. Então você se sente parte da história do porque colégio. Você está construindo, você se sente construindo. Dentro, assim, né, da história do colégio. E essa questão da democracia do colégio, né, que ele sempre quem faz, por exemplo, o uniforme foi um aluno que fez, a gente que votou que vai sair, então meio que é tudo feito pra gente, né, assim, no colégio mesmo, focado no quem estuda, né, pelo colégio. E até, por exemplo, desse pessoal que desenhou, eu acredito que um deles, pelo menos, vai seguir carreira na moda, né? Que já incentiva toda e qualquer área. A gente estava até conversando sobre, porque agora a gente está num momento de transição do nono para o ensino médio, que o aluno que sai daqui, ele não está preparado só para prestar um vestibular, para entrar numa faculdade, ele vai estar preparado para poder escolher para a vida. Isso, que é o principal, porque não é para estar fazendo escolhas aos 15 anos. E a vida não é só o vestibular. É uma preparação em etapas, né? Assim, vai se dividindo toda a vida do aluno para ele caminhar para o mercado de trabalho. Como até a Giovana falou, né? É um amadurecimento. As coisas os eventos vão acontecendo e a gente vai amadurecendo. Tem os marcos, a educação infantil, quando passa para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, para o ensino médio. E você vai tendo experiências que vai trazendo esse amadurecimento, até para você fazer as suas escolhas de uma forma mais certeira, né? E não no impulso. A gente tem muito aqui de confiança. Então a gente vê que os professores confiam nos alunos, a nossa coordenadora, a Renata, também confia nos alunos, e eles vão confiando conforme a gente vai amadurecendo. Então a gente vai ver que eu sei que no sexto eu não podia fazer tudo que eu posso fazer no nono, porque eu fui amadurecendo e a escola foi confiando nos alunos, de cada série vai evoluindo. Por exemplo, essa biblioteca, eu lembro, é que assim, quando eu era mais nova, minha mãe tinha uma paixão por livros e passou isso pra mim. Eu vinha pra cá, eu e minha mãe trazia sacola, eu voltava pra casa com 20 livros pra eu ler nas férias, finais de semana. E eu lembro que eu só podia vir no dia de vir pegar livro. E nossa, eu lembro que eu não gostava disso, que eu queria vir todo dia, na saída, não podia entrar aqui. Aí agora eu sei que eu posso vir no recreio, eu posso vir na entrada, eu posso vir na saída, se eu pedir pro professor, ele também vai deixar eu ir aqui. E foi mudando ao longo do tempo a biblioteca, mas os livros são os mesmos. Tem um livro aqui que eu não lembro o nome, que é de arco-íris, de fitas. E a primeira vez que eu peguei ele aqui foi no segundo ano. E todo ano eu pego esse mesmo livro. Eu nem chego a ler porque é muito lindo. Mas eu pego o mesmo livro pra eu ver de novo. Aquela apresentação do livro. Vocês quando estudaram aqui, tipo, no caso, todo mundo assim, vocês tiveram algum livro da biblioteca que marcaram, ou que talvez não gostaram em geral assim? Eu me lembro, né, de vir na biblioteca e os livros que eu gostava de pegar, e que eu lembro da professora de português ler pra gente, eram os livros do Monteiro Lobato, aqueles ilustrados. Essas são as boas lembranças.
Mas, por outro lado, também tinha uma coleção de livros, né? E tinha um tal de Xisto no Espaço que eu não gostava dessa coleção. E a professora da terceira série insistia com aquele livro, né? Com aquela coleção. Eu achava chatíssimo. Aí eu lia como, assim, eu li o começo, sorteava umas páginas no meio e lia no final para eu tentar entender um pouco aquela história muito chata. Acontece assim, só para dizer que eu, né? Então, assim, porque é diferente quando você pega uma coisa de uma forma espontânea, alguém apresenta de uma forma prazerosa a leitura. E a biblioteca passa a ser um espaço gostoso, do que uma coisa mais imposta, né, em que eu tinha que ler aquela coleção, e eu não queria ler aquela coleção. Então essa é uma lembrança ruim que eu tenho. Não era que nem hoje, né, que o aluno tem mais liberdade nessa questão, né? Vocês têm mais alguma lembrança de algum livro, assim, em geral, que vocês gostaram? Eu tenho uma do 5º ano, não sei se vocês tinham aula com a Isabel, mas ela me deu aula no 5º ano. E ela tinha uma dinâmica que, se ela era todo mês, ela lia um livro diferente pra gente. Então isso, pra mim, no começo do ano a gente podia avaliar os livros. Ela passava todos os livros que ela ia ler durante o ano e conforme ia passando a gente ia avaliando. E eu lembro de 2 livros que ela leu, que foi quando eu conheci os livros que eu me apaixonei. Foi Campos de Morangos. Ele é maravilhoso, eu também li. E Extraordinário, que foi o último do ano que a gente ficava mais ansioso pra isso. E no final ela passou um filme. Aí a gente fez várias coisas com base no filme, a gente ia fazendo atividades com base nos trabalhos que ela ia passando, os livros que ela ia lendo. E isso pra mim, Campos de Morango, pra mim foi um livro que me marcou por conta disso, dessa dinâmica que ela ia fazer com a gente toda vez. Ficou marcado isso. Nossa, eu lembro dessas dinâmicas também. Eram várias professoras que faziam. Só que eu dava uma trapaceada nisso. Porque eu lembro que a professora estava lendo. Aí eu queria continuar lendo o livro, porque eu lembro que parava, acabava a aula, eu não podia continuar lendo. Aí eu vinha na biblioteca, pegava o livro que ela estava lendo e lia em casa. Depois esperava ela ler. A outra aula você já tinha lido, Era já sabia o outro capítulo. Era uma disputa pra saber o que ia acontecer depois e se tinha livro na biblioteca. Porque várias vezes o pessoal que tinha pegado tinha que esperar, não tinha que fazer. Porque normalmente os professores normalmente tem 5, 6, assim. Mas o pessoal vem e pega. Por exemplo, agora a gente teve que ler um. E eu vim aqui na biblioteca, só tinha mais um. Nem tinha mais um pra minha amiga, porque a gente veio correndo querendo ler também. E dentro de autores você falou do Monteiro Lobato. Eu lembro da Ruth Rocha. Também. Que, nossa, eu acho que a gente leu Tempo uns de vocês 10, é Ruth 20. Rocha. Verdade, ela tem muitos livros na biblioteca, né, geral. Nossa, e teve um que é o Gato Xadrez, que eu acho que eu li ele tantas vezes, que eu recitava pra minha mãe o livro, que eu lembrava de cor. O colégio usava muito dela, né, os livros para atividade paradidática, né, trabalho, assim, em geral, né. Lembra de algum? Na biblioteca, eu lembro de um livro de dinossauro que eu peguei lá pra aquela parte de trás da biblioteca lá, que era que nem aquele livro que você tinha dito, sabe, de arco-íris, que você abria e tinha os dinossauros, assim, né? Tinha todo os dinossauros, o mundo lá, Jurássico, enfim, os negócios deles lá, assim. E era bem legal, porque eu não ligava porque estava escrito, assim, sabe? Mas eu... Era a imagem. eu gostava de ver o dinossauro, assim, aquele livro que você abria, isso. Aí eu gostava de ver o dinossauro, enfim, era essa a diversão, não tinha precedente, a vontade de ler naquela coisa mais. Essa eu acho que é uma diferença das gerações da leitura. Né? Antes era aquele livro com só o escrito, com pouquíssimas imagens, as imagens até preto e branco. E aí, conforme as gerações vão passando, chega numa geração de vocês em que você abre o livro que é 3D. Um dinossauro, assim, na pessoa, né? Que nem no livro dela, o arco-íris, então muda bastante, né, de uns anos pra cá, a leitura. Em termos da direção, assim, vocês lembram de coordenação, dos professores, como que era? Bom, eu lembro da primeira diretora do colégio. Ela era uma pessoa incrível, maravilhosa, chamava Madre Irani. Depois dela veio uma outra com quem eu tive assim, uma proximidade muito grande. Todo mundo achava ela muito brava, mas eu gostava demais dela. Eu era uma boa aluna, ela era professora de História e Geografia, e eu sempre adorei História e Geografia. Então, ela fazia aquelas chamadas, todo mundo sentado, ela entrava na chamada e fulano, responde isso. Eu sempre sabia, então eu não tinha medo, não tinha medo. Mas a irmã Cecília. Depois, aí eu saí do colégio, né? Depois
acho que veio a irmã Lourdes, né? Porque a irmã da irmã Lourdes estudou comigo aqui nesse colégio, a Luzia, que depois foi professora. Luzinha, Terezinha, foram as professoras. Professora dos meus filhos. A Áurea também foi do Tio Vitor. Foi, a Áurea também. Pra mim, Tive hora. diretora, para mim, sempre foi a irmã Lourdes. Desde que da minha entrada, minha saída, sempre foi a irmã Lourdes. E quem coordenava tudo e administrava tudo era a dona Terezinha. Então eu tenho essas duas figuras que estão presentes ainda, muito marcantes para mim. Isso da dona Terezinha, eu não esqueço que toda segunda-feira ela vai estar ali no topo do pátio esperando para receber todos os alunos, dar bom dia. Sempre foi assim. Eu acho que não dá, né? Que é um crime não dar um bom dia pra ela. Pra devolver o bom dia dela. Ah, tem que ser muito... Não, ela de bom grado ali, não. É que nem ela disse, ser muito sem coração, você não respondeu o bom dia dela. Ai, porque também não vai esquecer disso. Aí a gente tem as coordenadoras que também são mais próximas, mas as diretoras também. Eu acho que hoje vocês não têm uma rotina assim. Nós entrávamos e formavam filas no pátio. E essa, que era a diretora, a irmã Cecília, era baixinha. Então ela subia naquele, sabe, o pátio tem aquele banco, né? Ela subia no banco e aí a gente rezava e cantava o hino antes de começar a aula. A gente tem Isso. isso. Até o quinto ano, por causa que não cabe todo mundo no pátio. Ah, porque no meu tempo todo mundo cabia, né? Era uma escola pequena. Hoje em dia até que a gente canta o hino dentro da sala de aula, reza dentro da sala de aula, mas, que ela disse, não dá pra ficar todo mundo, não tem espaço. A escola está muito grande. Cresceu bastante. Na sua época ia até qual série? No começo que eu entrei, até o 4º ano fundamental. Depois aumentou até o 8º ano. Depois começou a ter o magistério, aí acabou e voltou. Na época dela tinha o ensino fundamental. Certo. E a pré-escola. Então, de vocês também tinha essas filas, né? Sim. Nossa. Organizado assim, tipo, a gente rezava primeiro, aí muitas vezes tinha evento das séries mais pra trás, por exemplo, Dia da Água, que as crianças iam lá pra frente, onde tem os bebedouros, né, uma sala, e as crianças iam lá, cantavam. Muita coisa acontecia naquela parte, né, da escola. Eu passei recentemente uma experiência com essa questão de hino, que assim, hoje se você pedir pra eu cantar o hino no colégio, eu não consigo cantar inteiro, porque a gente acaba na sala de aula, a gente só ouve o hino nacional. Mas recente, acho que foi no ano passado, eu ouvi o hino nacional e a dona Terezinha, ela pede pra cortar ele no meio pra ouvir as crianças cantando. Nossa, na hora que elas começaram a cantar, meu olho encheu de lágrimas porque eu só conseguia lembrar. Porque eu lembro que eu fazia competição com as minhas amigas de quem cantava mais alto. Quem sabia cantar. Quem lembrava de cor, né, o hino? A gente faz tempo, né, no meio do colégio. Do colégio, Na sua época já tinha, desde o início, né, já do colégio, sim. veio junto com O hino, a bandeira, sim. tudo já veio com a identidade da escola. O colégio sempre seguiu, né, essa tradição de acho que era toda segunda-feira. Toda segunda-feira, como se fosse o início, né, da semana, como se fosse para abençoar a gente pro resto da semana, né? Os pais também ficavam. Muitos pais ficavam. É mesmo, agora que você falou, eu lembro. Muitos pais ficavam na entrada ouvindo a gente cantar, rezar, né, cantar o hino nacional e o hino da escola, que o da escola também é um hino muito bonito, né? É um hino bem charmoso, assim, por assim dizer. Fazendo uma mudança drástica no assunto, uns tópicos atrás, vocês falaram do 7 de setembro, do desfile. O que vocês lembram disso? Era um acontecimento, né? Ela tinha fanfarra, tinha aqueles alunos que tocavam na fanfarra, eu não tocava, eu só desfilava. E então a gente se preparava para... Então quando começava o segundo semestre, agosto, a gente escutava, estava na aula, escutava o ensaio da fanfarra. E depois, no 7 de setembro, era um desfile que reunia todas as escolas da cidade. E descia ali pela Francisco Glicério. Eu recentemente, acho que foi em 2019, 2018, que eu fazia parte da baliza e eu desci. E aí com a pandemia teve essa parada, e aí esse ano vai voltar, e a gente vai descer de novo.
Tem a fanfarra raiz. E aí as meninas que querem desfilar, elas colocam um vestidinho, uma roupa, tem uma coreografia com Isso também tinha. e vai descendo. Nessa época tinha aquele balão, que é tipo uma bolha assim, Não. assim desce. O que tinha mais mesmo, que a maioria era de uniforme, em fileiras, né? E aí era uma competição, né? Porque era Dom Barreto, Imaculado, Liceu. Quem melhor, né? Quem tinha melhor coreografia, melhor apresentação em geral, né? E é uma tradição da escola e com datas comemorativas muito forte, né? Assim, em geral, assim, todo tipo de data. Assim. Inclusive, no 22 de agosto, no dia do Dom Barreto, a gente fazia um evento que saía aqui do colégio e ia até a praça ali, na frente do convento das irmãs da Nossa Senhora. Esse convento eu só entrei uma vez, porque eu lembro que a gente estava no terceiro ano, e aí teve um piquenique lá. Lá no quintal, era um pátio bem grande lá. E a gente A gente não ia muito também, não. Não era um lugar tão frequentado, assim, né? Era mais voltado para ela o se convento das irmãs. A casa das irmãs aqui hoje, no início do colégio, tudo certinho. A questão do 7 de setembro já tinha, como você disse, já tinha as coisas coreografadas, mas vinha o pessoal todo organizado, tinha farda, alguma coisa assim? Não, era o uniforme de gala, esse que eu falei para vocês. Da blusa de seda, camisa de seda, a gravatinha e a boina. Nessa época também. Eu não me lembro disso. Não tinha mais. Eu não lembro. Não tinha mais. Porque eu lembro que dessa vez que a gente teve em 2019, mas foi uma volta, porque fazia muito tempo que o colégio não Não desfilava. desfilava, não tinha. Na época deles não tinha. Chegava a desfilar, né? Não. Fazia um bom tempinho de... Na época de vocês, tinham uns plantões de dúvidas, atividades à tarde? Nenhuma eletiva assim à tarde, nada? Não, a gente vai surgir ano passado. É verdade, né? É que pra mim, tipo, os plantões de dúvidas me marcam muito, porque às vezes eu nem tô com dúvida na matéria, mas eu venho só pra passar a tarde inteira aqui. Isso tinha na minha época. Nós inventava de tudo para passar até o dia inteiro aqui. Jogar ping-pong, fazer atividade social, tudo a gente inventava. Cantar, tocar violão. Na minha época, a gente marcava de fazer trabalho à tarde. Então, todos os trabalhos que os professores pediam, a melhor coisa a gente reunia na escola. A gente reunia na escola. A gente estava aqui fazendo trabalho. Tipo, ia para uma sala, juntava todo mundo. Hoje eu acho que nem cabe mais, né? Porque são muitos alunos e essa dinâmica não é mais Dá possível. muito certo. Mas vem ao longo das gerações ter essa escapadinha fora do horário para fora do colégio, né? O pessoal dá um jeito, vem pro plantão, que nem ela disse, né? Vem pro Vem plantão só plantão pra... Tá conversando, fala que vê. Eu lembro, tem várias memórias assim, de sexto ano no plantão de português. Eu com português nunca deu certo. Mas eu lembro que a Anelisa dava português pra gente e ela tinha, tipo, metade da sala tava no plantão. E ela explicando as coisas, a gente conversando, aí ela explicava, a gente já tá dúvida entre si ali, tipo, como se fosse um grupo de estudo mesmo, sabe? Aí quando a gente tinha uma dúvida muito pontual, ela ia lá e explicava, e ela começou a conversar com a gente. Não virou mais um plantão, virou uma roda de conversa. E com isso foi uma dinâmica diferente, porque ao mesmo tempo que a gente estava aprendendo, a gente estava se divertindo. Era uma coisa, tipo, vai só estudar, focar só nisso, sabe? Uma coisa mais espontânea, assim. Nisso de plantão, assim, que já virou tradição, é o plantão da Adriana. Assim, todas as outras matérias, é que da Adriana a gente também dá muita sorte, porque normalmente a prova dela é de quarta e o plantão é na terça. Aí todos os plantões dela se lota, vai pelo menos... Nossa, sala E é toda. professor do quê? De ciências e química. Então nos plantões dela, eu lembro que começou com isso do pessoal vindo por conta das provas, e hoje até quando tá longe de prova, o pessoal vem pra ter essa interação mais próxima com o professor. A professora é uma pessoa gente boa, né? E assim, vai lá pra tirar dúvida também, claro, mas também conversar, assim... Estudar com os colegas. É, isso, estudar com os Isso colegas. são em todos. A gente tem do João Rafael, da Débora, o Adelson dá o plantão de perfil, dá, que eu acho que eu nunca vi muito. Aqui, a Valéria que não dá o plantão dela é o professor Rafael.
Mas nossa, é muito diverso. E todos os professores, eles, assim, jamais vão ficar só naquela dinâmica da aula. Então, pode ser a Letícia de português, a Érica de redação, todas as matérias sempre vai ter alguma dinâmica. A gente teve agora, por exemplo, trabalho de inglês com a Débora. A gente não ficava só no trabalho, sempre tinha um debate junto com a sala, uma coisa diferente. Por exemplo, quando a Letícia, dos professores de português, reúne para a gente ler um texto em roda, para fazer exercício mesmo em conjunto, né? Porque, tipo, melhorar a comunicação entre o pessoal ela vai perguntando para todo mundo certinho, tipo, qual que é a resposta, e vai debatendo. E, por exemplo, uma pergunta sobre alguma questão que dê para debater, a gente passa um bom tempo só falando daquela mesma questão. Um debate. Só discutindo. Isso me faz pensar que se o colégio fosse período integral, os alunos estariam felizes. Não é? Verdade. Sim. Agora eu fiquei até curiosa. Na época de vocês, as carteiras, caderno, livro, esse material era diferente? Acho que a grande diferença quando eu era pequena era lancheira. A gente trazia lancheira. Então a gente trazia o lanche, o suquinho, vinha numa garrafinha de plástico que sempre ficava poroso, porque ficava quente. Imagina, muito. E um lanchinho na lanchinha, trazia lanchinha. Então esse era um marco. Eu me lembro que quando eu fui para o 4º ano, eu ganhei uma coisa que eu ansiava muito, que era uma bolsa escolar, assim, bonita, toda colorida, para levar meus materiais. Eu acho que lembra bastante também. Os mais diversos. Hoje são as mochilas, né, que liberam. O material escolar, né, que nem se disse, é uma questão cultural mesmo, que mudou de uma época para outra, né? Que hoje em dia ainda tem gente que leva uma lancheira ou outra, mas é muito mais gente que compra na cantina da escola. Eu mesmo leva na mochila, tem lugar para pôr o lanche. Tem um lugarzinho lá, leva uma sacola também, mas... Nossa, a cantina. Lembra de da época da cantina? Você lembra de coisa de lá, assim? Algo que te marca na comida, Eu quase não comprava lanche, eu trazia de casa. Eu também não, porque eu me lembro de filas e o pessoal perdia tempo para comprar o lanche em vez de conversar ou brincar. Então era melhor trazer o lanche de casa, que a gente comia rapidinho. E uma das coisas que eu me lembro também, na hora do lanche, eu e minhas amigas, a gente dividia o lanche. Então a gente vinha em 3, 4 e cada uma trazia, por exemplo, a gente combinava de trazer ovo cozido. Então eu trazia 4 ovos, um para cada um, a outra trazia bolacha, eram 4 bolachas. E a gente ia lá na gruta, atrás da gruta, fazer o nosso lanche. E aí a gente compartilhava o lanche. E isso já era o nosso intervalo. Enquanto as outras pessoas ficavam lá na fila para comprar, a gente já estava lá na gruta, que também era um lugar que todo mundo gostava de ir. E já dividia o lanche, já tomava o lanche, já estava conversando. E a hora que a gente via, já passava o intervalo, já estava na hora de voltar. Nossa, a gruta eu lembro que no lanche tinha que sair correndo para poder sentar lá. É a disputa da gruta, Sempre foi. Aí a gente pegou um período de transição que marcou do lanche do lado de fora pro pátio. Que é até uma história engraçada, porque começou pelo pessoal lanchar lá fora, começou a vir pombas, assim, é natural, porque tem comida. E uma pomba pegou a bisnaguinha de um menino. E aí a escola falou assim, perigoso, vai transmitir doença, pode perder leite. Aí eles colocou gradezinha e a gente come lá dentro. Mas até hoje as mesinhas ali de fora, a gente termina de comer rapidão pra ir sentar lá. Porque é mais confortável, tem os banquinhos, tabuleiro de xadrez, embora poucas pessoas joguem. Acho que hoje em dia... Conversa. Então usa mais pra conversar, tem hoje os esportes na quadra, tipo, o dia de cada pessoa, aí o pessoal vai naquela mesinha pra assistir. Esses esportes dá cada confusão, mas no final todo mundo se entende, todo mundo joga junto. Acho que hoje são 3 esportes, né, que pode fazer para o feminino e o masculino, que é o basquete, o futebol e o vôlei. Aí tem uma confusão bem grande, né, principalmente na nossa sala com o pessoal do futebol, com o pessoal do basquete, aí o pessoal é uma confusão muito só por conta de um dia para colocar na semana para jogar. E aí hoje a gente vê que o pessoal do futebol joga basquete no dia de basquete, o pessoal do basquete joga futebol no dia de futebol.
No tempo de vocês tinham alguma atividade durante o recreio? Não, era livre. Livre podia fazer? Essa atividade de esporte, no tempo era queimada. E era na aula de educação física. Aí a gente pegava. Eles não distribuíam nada assim? Teve uma época que tinha corda, que pular corda. Nossa, eu não gostava de pular corda, que eu não conseguia pular, sempre batia na minha cara. Era complicado. Tinha o mesmo problema, que eu não sei como eu não tinha essa capacidade de pular corda. A questão de distribuir esse tipo de coisa durante o recreio, uma bola para poder brincar, né? Além de ser só livre, né? Só você correr de um lado pro outro, sei lá, pega, algo assim, deixa mais divertido, né? O recreio, para poder não ser só. Eu me lembro uma coisa que a gente fazia, tinha acesso, assim, era ping-pong. Ping-pong? Era raquete de ping-pong ali. Esse jogava muito. No pátio tinha as mesas. Acho que eu peguei. A partir desse ano ou do ano passado? Desse ano eles colocaram mesa pra gente jogar também. Durante o recreio, né? Só que essa do ping-pong também. Sempre o pessoal sai correndo da sala pra pegar a mesa de ping-pong pra poder jogar ping-pong. Perde a bola direto também. Aí no médio é a mesma coisa, vai continuar assim. A Renata, que é a nossa coordenadora, ela até fez uma campanha. Sabe o desodorante? Não tem tipo uma bolinha? Pra gente, quando acabar o nosso desodorante, traz essa bolinha. Isso. Porque ela dá certo no ping-pong. Ping-pong, ai, que interessante. O pessoal sumia com as bolinhas assim. Aqui acaba a gente jogando, ela sai voando, perde algum lugar. E ninguém fazia questão de ir atrás também. Era descontroladamente a perda. Nem dá tempo, né? Porque o intervalo é curto. Você vai quer perder, jogar, você perde o lugar, você vai atrás da bolinha, alguém Ninguém- chega, vai pegar o seu lugar. Ninguém nem fazia muita questão desse tipo de coisa, né? No ping-pong, né? É que nem ela disse, o pessoal descia. Acho que no ensino médio também, né? O pessoal- Sempre. Nossa, aquela escada. Nossa, agora quando o Nono, né, que aconteceu esse negócio da reforma, quando o Nono não tava, né? Vocês estão não. Vocês viram como que é uma confusão pra descer essa Eu vejo escada. as meninas, elas estão quase escorregando assim pra pegar a raquete. É um negócio surreal. Só pra jogar na mesa de ping-pong. Que é um negócio legal, não dá pra mentir. É uma diversão à parte durante o recreio. Mas eu posso dizer para vocês que o que continua por gerações aqui no Barreto é a gruta. É verdade. Vocês falaram da gruta, eu tenho a mesma coisa. O recreio era na gruta. A diversão do recreio era na gruta. Todo mundo queria sentar na gruta, como você falou, como ele falou. Era um local à parte, né, dos alunos, um local que todo mundo gostava. Até hoje, né? Acho que hoje em dia não mais, pela gente que é mais do ensino fundamental 2, né? Mas eu acho que o pessoal do ensino do primeiro, dos quinto, esse pessoalzinho mais jovem, né? gosta mais dessa parte do recreio. Olha, alguma coisa mais... Vocês lembram das aulas de arte de vocês? Eu não tinha como alguma coisa assim, nome de artes. Eu tinha como educação doméstica. Eu odiava. Hoje eu sei fazer crochê, tenho todas as habilidades. Mas na época, eu me lembro de uma sala ali embaixo, uma sala que dá a porta para o pátio. Eu sentada ali com a professora do meu lado, e eu estava de exame, de bordado. E eu bordando, sabia bordar. E bordando ali para fazer. Ai, a coisa mais horrorosa que saía aquele bordado. Depois essa professora se tornou muito amiga minha e ela que me arrumou o primeiro emprego. É uma prova de bordado? Prova de bordado. Você já imaginou? Educação artística era isso? Prova de bordado. Ai, que sacrifício. Acho que não chega perto assim, mas... Nossa, o que eu lembro disso parecido é na casinha que a gente tinha que pôr o cadarço. Ah, é? Nossa, a brigadeirinha ia comer na casinha. Não, disso eu lembro. A casinha todo mundo gostava, né? A casinha... Até hoje a gente arruma desculpa. Sei lá que eu aprendi a quebrar ovo, porque eu lembro que eu quebrei uns 3 ovos no chão, porque eu não consegui quebrar sem derrubar a gema. E aí a moça foi me ensinando, eu finalmente consegui colocar o ovo dentro do pote. Porque a casinha é meio que nem
tipo, como é que era uma matéria? Educação doméstica. Não é exatamente isso, Mas a ideia é essa. a ideia é parecida. mesma. Tipo, Habilidades ensinar. para você conviver no seu dia a dia. Né? Tipo, ensinar pra pessoa, por exemplo, amarrar um cadarço básico, assim, né? Pra se viver, né? Como ter um tênis, algo assim. Isso da casinha me lembra muito em termos de escolhas. Porque a gente ia quando era pequeno, e eu lembro que de segunda a sexta a gente tinha atividades pra cumprir. Então, e a gente podia escolher, tipo, eu quero ler, eu quero ficar na frente do livro, eu quero ir na casinha, eu quero ir no mercadinho, fazer tal coisa. E a gente podia ir só uma vez, porque todo mundo tinha que ir. E eu lembro que eu começava a semana, eu ia na casinha, eu já ia pro mercadinho, ia fazer as coisas que eu gostava. Aí chegava na quarta, na quinta, na sexta, eu ficava super triste, chorava porque eu não queria escrever, eu não queria fazer as coisas mais chatas. Nossa, Você não podia mais ir na casinha. Só focar em cabeça. Já tinha queimado o cartucho. Semana, a gente fazia a semana toda focado, por exemplo, que nem na sexta-feira, lembra que tinha o dia do brinquedo? Nossa, dia do brinquedo. Podia, Sexta-feira. toda sexta-feira podia trazer um brinquedo. Acho que não era nem até o ensino fundamental completo, era só Terceiro, quarto terceiro. ano. Na época de vocês, na sexta-feira, aconteceu alguma coisa diferente? Era só mais ou menos toda semana. Mais do mesmo. Mas era legal o dia do brinquedo, né? Porque tinha dias, tipo, eles pegavam um dia pra gente de pijama, um dia pra gente de... Eu lembro do dia da bicicleta, que eles deixaram a gente com uma bicicleta. Dia do amigo, que podia trazer um amigo de fora. Da escola, né? Era bem legal. Então são técnicas assim muito diferentes. Mas eu confesso que eu precisava voltar pra casinha pra amarrar cadarço. Que eu recentemente desaprendi. Parece que eu amarro, vai passar 2 minutos e amarro de novo. Desabrocha muito fácil. A casinha, o intuito dela era mesmo. Eu lembro que tinha até um mercadinho atrás da casinha. Tinha um mercadinho atrás da casinha que ensinava. Eu não sei, eu lembro A gente tinha dinheiro pra gastar e a gente ia comprando com base no dinheiro. E hoje eu fui recentemente lá e eu vi que tipo, tá muito diferente. Na época era só aquelas frutas de plástico, uma caixa de leite vazia ou outra, mas agora tem de tudo, assim, você olha, é o mercado completo mesmo. Então na época de vocês já tinha, né? Na minha não. A minha sim. O mercadinho é o intuito, né? É mais ensinar a administração de dinheiro, né? Algo assim, a administração da sua vida, né? Em geral, né? Porque você tem que ter o básico, né? Pra poder sair da escola e saber fazer, por exemplo, uma compra no mercado. Senão, você não tem como viver, né? Sem... É autonomia, né? É, isso. Isso é uma coisa importante Não vem que o depois colégio disso. até ensina, né? Essa autonomia, você aprender a amarrar o cadastro, fazer uma compra. Agora pra gente começar a dar uma finalizada, como assim vocês se sentem? Você que estudou aqui, hoje vê os seus netos, você vê os seus filhos, vocês que estão aqui também vê as suas Você gerações estudou, né? anteriores. Durante. Para mim, a realização, nossa, eu me sinto super bem. Né? Porque os dois estudam aqui, tive uma outra neta que estudou aqui também, Gabriela. Então, eu, os meus 3 filhos, vários dos meus sobrinhos. Eu me sinto muito bem. Foi uma coisa muito feliz. A minha irmã, minhas cunhadas. Então, eu gosto muito daqui, faço uma propaganda. As 3 gerações, né? Uma da mistura de sentimentos. Eu fico feliz, eu fico muito gratificado de estar voltando aqui, mas ao mesmo tempo dá saudades. Às vezes eu quero voltar no tempo, voltar pra cá. Mas só sentimentos bons. Só Eu não tenho lembranças ruins, muito pelo contrário. não guardo nada, assim. É sem... A escola só suas qualidades, Só né? boas lembranças. São boas lembranças. Eu também. Eu me sinto orgulhosa, na verdade, de falar, tipo, várias. Estou na 3ª geração da minha família estudando aqui, sempre com alguém comentando aquele negócio de falar, irmã não sei quem, né? Não sei quem, sempre tem. É um orgulho e agradecer, né? Gratidão por minha mãe ter me dado essa oportunidade de estudar aqui e continuar com essa história que a gente tem aqui na escola. E agora, por último, que conselho vocês deixariam para quem vai entrar, quem já está aqui?
mergulhe na escola. Curtam o máximo que Viva vocês cada puderem momento. e levem a saudade boa pro resto da vida. É um belo conselho, né, para quem vai ver isso, vai entrar na escola futuramente. Né? Para quem está aí, É, para quem pra está quem saindo. está. Aproveitar as Vocês vão oportunidades. fazer o médio aqui? Provavelmente. Não consegue. Aproveitem e façam. E fiquem mesmo. Enfim, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês Muito pelo obrigado a convite. todos vocês. Uma gratidão muito grande ter vocês todos aqui. 3 gerações de uma família, né, no colégio. Então é algo muito importante para o colégio. Muito obrigado.